Olá, senhores, estamos de volta após esse rápido intervalo. Vamos então agora analisar pelo menos os principais documentos que devem instruir o pedido de recuperação judicial. Bom, analisando aí questões de concursos, né? Afinal, eu estou preparando um material para uma editora sobre questões de diversos concursos, vi que em algumas provas, questões envolvendo os documentos a serem apresentados no pedido de recuperação são questões até que não tão pouco usuais, tá? E aqui uma questão muito importante que normalmente o examinador coloca entre as alternativas é o plano de recuperação. Plano de recuperação vocês já devem de cara excluir, porque o plano de recuperação, apesar de ser um documento muito importante, ele não é apresentado quando do pedido. O plano de recuperação ele só será apresentado após o despacho que deferir o processamento da recuperação. Então, o plano de recuperação não é apresentado quando do requerimento da recuperação. Tá? Quais são os principais documentos que devem instruir o pedido de recuperação? Primeiro documento, se o empresário tem que pleitear a sua recuperação por estar atravessando um momento de crise econômico-financeira, ele tem que apresentar os documentos contábeis que demonstrem esse estado de crise e que sirvam de suporte para a exposição que ele deve fazer no pedido. Então, o primeiro documento, ou o primeiro rol de documentos, consiste no quê? Demonstrações financeiras relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Demonstrações financeiras relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Então, ele vai ter que apresentar balanço patrimonial, uma demonstração financeira. Demonstração de resultado econômico, é uma outra demonstração financeira. Demonstração de fluxo de caixa, tá? É uma outra demonstração financeira. Então, demonstrações financeiras relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Primeiro, documento importante a ser apresentado. Segundo, relação nominal de credores. É fundamental que ele instrua seu pedido com a relação nominal de seus credores. Terceiro documento, relação integral dos empregados, com a indicação de suas respectivas funções, relação integral dos empregados, com a indicação de suas respectivas funções, vírgula, salários e eventuais indenizações devidas. Quarto documento. Nós não vimos que um dos requisitos para pleitear a recuperação é estar exercendo regularmente sua atividade há mais de 2 anos? Como o empresário comprova o exercício regular de sua atividade? Através de certidão expedida pelo Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, pela Junta Comercial. Próximo documento, quarto documento. Certidão de regularidade do devedor, expedida pelo Registro Público de Empresas Mercantis. Certidão de regularidade do devedor, expedida pelo Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, Junta Comercial. Quinto documento. Relação dos bens particulares dos sócios. Isso é importante. Relação dos bens particulares dos sócios controladores. E aí nós já tivemos uma aula sobre poder de controle, né? Vocês já sabem o que é controle. Então, relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores da sociedade. E administradores do devedor, né? Da sociedade devedora, se for pessoa jurídica. Administradores do devedor ou da sociedade devedora. Sexto documento.
extratos atualizados das contas bancárias. Extratos atualizados das contas bancárias do devedor. E eventuais aplicações financeiras. E eventuais aplicações financeiras. Sétimo documento. Certidões expedidas pelos cartórios de protesto. Certidões expedidas pelos cartórios de protestos situados na comarca em que o devedor esteja sediado, situados na comarca em que o devedor esteja sediado e naquelas em que possua filiais e naquelas, né, em que possua filiais. E o último documento, senhores, a ser apresentado quando do pedido da recuperação. Relação de todas as ações judiciais. Relação de todas as ações judiciais em que o devedor figure como parte. Em que o devedor figure como parte. Certo? Estando em termos, os documentos apresentados pelo devedor, nos termos do artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. Então, nos termos do artigo 52, da Lei 11.101 de 2005, estando em termos a documentação apresentada pelo devedor, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. E vejam, esse despacho, ele é muito importante, porque é ele que vai assinalar o termo inicial em que todas as ações e execuções promovidas contra o devedor sejam suspensas pelo prazo de até 180 dias. Então, vejam, esta decisão que defere o processamento da recuperação gera algumas consequências, produz alguns efeitos. Um efeito muito importante está na suspensão da prescrição e também na suspensão de todas as ações e execuções promovidas contra o devedor, pelo prazo de até 180 dias. Então, vamos lá, observação importante. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição, e de todas as ações e execuções em face do devedor. Inclusive aquelas dos credores, particulares do sócio solidário. Inclusive aquelas
dos credores particulares do sócio solidário. E agora muito importante, pelo prazo improrrogável. Pelo prazo improrrogável de 180 dias. Grifem, 180 dias. Restabelecendo-se após o decurso deste prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções. Iniciar ou continuar suas ações ou execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Independentemente de pronunciamento judicial. Bom, mas é claro que algumas ações não serão suspensas. Algumas exceções ao que acabamos de ver. Primeira exceção, senhores. Reclamações trabalhistas. Reclamações trabalhistas. Essas ações não serão suspensas, mesmo com o deferimento da recuperação judicial. Segunda exceção, execuções fiscais. As execuções fiscais, como vimos, também não se suspendem. Afinal, o crédito de natureza tributária não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Então, execuções fiscais. E ações que demandem quantia ilíquida. Ações que demandem quantia pendente de liquidação também não serão suspensas. Bom, segunda questão importante aqui dentro desse despacho. É nesse despacho que defere o processamento da recuperação que o juiz realizará a nomeação do administrador judicial. Durante a vigência do decreto de 45, quando nós não tínhamos a figura do administrador, quem auxiliava o juiz na falência era o síndico. E quem auxiliava o juiz na concordata era o comissário. Hoje, as figuras do síndico e do comissário não existem mais. Essas figuras foram substituídas pelo administrador judicial. O administrador judicial é nomeado em que momento? No despacho que deferir o processamento da recuperação. Então, segunda questão importante. Ademais, será nomeado o administrador judicial, que poderá ser pessoa física, ou jurídica. E terá por principal atribuição auxiliar o juiz durante a recuperação do empresário.